Olá pessoal, meu nome é Vanessa do canal Marca Páginas e hoje eu vou falar sobre a minha experiência lendo o livro Se Eu Ficar e também vendo o filme de mesmo nome. Aqui é o Alex. Aqui é a Miki, eu sou a Carol Robin. O meu nome é Vanessa, Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. canal Marca Páginas. Sejam muito Ao conhecidos. E esse daqui foi a indicação da Carol. Eu li esse livro mais ou menos em uns 2 dias, ele não é muito longo. Eu vou falar pra vocês um pouquinho da história dele antes de falar o que eu achei do livro, qual foi a minha experiência pessoal. Esse livro, ele conta basicamente a história da Mia, que é uma adolescente de uns 16 anos, e ela tem uma vida normal de adolescente e um dia vai passear de carro com a família. O irmãozinho menor, o pai e a mãe. E aí acontece um acidente. Esse não é nenhum spoiler, ele é parte da premissa inicial do livro e toda a história se desenrola daí. E o que acontece no livro a partir daí é basicamente intercalação de momentos entre flashbacks da vida anterior dela, né? Então vai contando, vai mostrando como é que era a ligação dela com a família, com o namorado, com os amigos, e intercalando então esses momentos de flashback da vida dela com os momentos do presente. E aí é como se ela tivesse de fora do corpo dela acompanhando tudo o que está acontecendo. O resgate, a ida dela para o hospital, de fora, como se ela estivesse fora do corpo dela analisando tudo aquilo, meio como se ela fosse ali uma entidade. E tudo vai então se passando a partir daí. E a premissa central assim do livro é justamente se ela vai ficar ou não. No livro eles dão a entender que meio que é uma vontade dela. Ela ali tem que ver se ela vai querer ficar ou não, se ela vai continuar lutando e tal e querer viver, ou se ela vai desistir, achar que não vale mais a pena, e então ela morreria. E esse é um livro que eu classifico numa categoria que eu gosto de chamar como livros desgracença. O que são esses livros desgracença? São livros com forte apelo dramático, feitos para chorar mesmo, feitos para chocar, com tragédia, doença, coisas tristes. Então eu coloco esse livro na mesma categoria desgracença que eu também coloco livros como A Culpa das Estrelas, em que a menina tem o câncer terminal, livros como Como Eu Era Antes de Você, que conta a história de um cara que é tetraplégico, e assim vai. E parece que agora virou um hype do momento esses tipos de livros. Esse é um livro que eu considero dessa categoria. E agora eu vou falar sobre a minha experiência lendo esse livro. Felizmente, eu queria gostar dele, era um livro... Eu sou uma pessoa que gosta de livro bobo, que é pra chorar. Infelizmente, não consegui com esse livro. Eu não sei, talvez seja a minha experiência lendo ele, talvez eu li muito rápido, talvez eu não tava na vibe certa. Mas assim, esse livro foi um livro que me prendeu, eu queria ver o que ia acontecer, mas não me emocionou. Eu não consegui ter aquele elo emocional com os personagens para me fazer sofrer, me fazer chorar, me fazer ficar triste. O acidente que acontece com a família dela é logo no começo do livro, então eu não tinha ligação nenhuma com nenhum personagem. Então pra mim era como se eu estivesse vendo no Jornal Nacional, aconteceu um acidente, uma família, isso. Desgracença. É triste, mas a gente já tá meio que anestesiado no dia a dia, né, com essas coisas. Então, pra mim, por mais que eu fosse no decorrer do livro entendendo mais ela, conhecendo mais a família, eu não sei, comigo não deu, sabe, aquela ligação. Infelizmente, porque eu queria muito gostar desse livro. E eu posso comparar, assim, conforme eu fui analisando, pensando o que eu ia falar, o que eu consegui pensar é que eu dava pra fazer um paralelo grande com o livro A Culpa das Estrelas. Como eu disse, também um livro da categoria desgracença, também é uma adolescente que ela tem um câncer terminal, então tem toda uma problemática do relacionamento dela com o namorado. E ao contrário do A Culpa das Estrelas, eu adorei, chorei, me emocionei muito, criei um elo emocional muito grande com a personagem, com a história, me senti envolvida. Esse é um livro que, infelizmente, se eu ficar, não causou a mesma sensação. Foi um livro que, pra mim, foi como se ele tivesse ficado sempre no raso. É como se nunca tivesse tido um clímax
ou se tivesse mudado, sabe, a história, como se o fluxo dela tivesse sempre continuado ali, então acabou ficando aquele marasminho e não empolgou. Pra mim, essa foi a experiência. Eu até fiquei curiosa para saber o que outras pessoas pensam disso. Se você leu, deixa seu comentário. Eu gostaria realmente de entender se outras pessoas tiveram uma outra experiência, adoraram, se emocionaram, tiveram uma ligação maior, porque eu, infelizmente, não tive. E depois, logo depois que eu acabei de ler o livro, o que eu quis logo imediatamente ver foi o filme. Porque enquanto eu estava lendo, uma coisa que desde as primeiras páginas eu já pensei foi que aquele era daria um ótimo roteiro de filme. Por quê? Porque eu achei que o livro, ele não se aprofunda muito em nenhum momento, mas ele descreve coisas muito legais, é uma premissa muito interessante. Então, desde as primeiríssimas páginas, tipo segunda página, já veio na minha cabeça o seguinte: nossa, esse é uma história e ela é construída de uma forma que ficaria muito bom no roteiro de filme. Ela é escrita quase como se fosse um roteiro de filme, então eu acho que deve ter dado um filme muito legal. E aí, usando o visual, talvez eles conseguiram fazer alguma coisa com um apelo emocional maior, que vai me emocionar mais. Então, eu acabei de ler o livro e fui imediatamente ver o filme, que está disponível na Netflix. Então, foi bem fácil, fui lá, filme de mesmo nome, Se Eu Ficar. O filme aconteceu a mesma coisa. Infelizmente, eu achei que não me pegou. É um filme bem feitinho, assim como o livro, você não tem grandes erros, assim. É um filme bem estruturadinho, ele é bem parecido com o livro, né? Ele segue muito parecido com o livro, também intercalando momentos de flashback com momentos do resgate, do presente, né? Do hospital. E, infelizmente, pra mim, deu na mesma. Eu também não consegui sentir, assim, uma ligação forte com os personagens. Apesar de não ser um filme ruim, filme que vale a pena, mas não foi um filme que me empolgou tanto. Como, por exemplo, também A Culpa é das Estrelas, que foi um filme que me emocionou muito mais. E esse filme, ele é interessante, eu recomendaria. E o principal mérito dele, pra mim, é o elenco. A atriz principal é a Chloe Moretz, que já fez a Hit Girl em Kick-Ass, e também fez o filme do Scorsese, o Hugo Cabret. Ela é uma menina excelente, atriz excelente desde pequenininha, e nesse filme não é diferente. Que menina filha da mãe. Ela é muito boa atriz. Eu não vou contar spoilers, mas eu preciso contar uma cena que não é um spoiler, é uma cena besta, mas que me mostrou naquele momento. Eu falei, puta que pariu, que menina boa. Essa menina vai ganhar um Oscar um dia. Que foi a cena que ela tá na cozinha e a mãe dela começa a falar com ela tá muito triste naquele momento e tal, ela passa por uma situação chata, ela tá muito triste. Aí a mãe dela começa a falar com ela e a câmera foca nela e dá pra ver bem assim, ela tá normal, com o rosto triste, e aí o momento que ela começa a se emocionar e fica triste e começa a chorar, os olhos enchendo de lágrima e tudo ali sem cortes, é tudo mérito da performance da atriz. Que menina boa, então só pela performance dela já recomendo o filme. Mas fora isso, todo o resto do elenco está muito bom. O pai e a mãe dela, excelentes, atores e atrizes que não são totalmente conhecidos, muito consagrados, mas excelentes. Desde os avós dela até a irmã não, a amiga, o namorado, até o elenco infantil, o irmãozinho menor dela, excelente. Então, elenco excelente, não tenho que reclamar disso. Não vi grandes erros de direção, nem roteiro, mas pra mim, pessoalmente, ficou também naquele raso, igual o livro. E para finalizar, gostaria de comentar que esse livro tem uma continuação, escrita pelo mesmo autor, chamada Para Onde Ela Foi. Mas ao contrário do livro Se Eu Ficar, que é contado em primeira pessoa, né, do ponto de vista da Mia, esse segundo livro, Para Onde Ela Foi, é contado do ponto de vista do Adam, o namorado dela no primeiro livro. Não sei maiores detalhes do que acontece no enredo desse livro, né? Se é estruturado também em formas de flashback ou parecido com o primeiro. Não sei se vou ler, sinceramente, porque não gostei tanto, né? Como comentei, do primeiro livro. Talvez eu leia porque eu vi que ele é melhor avaliado que o primeiro livro, então eu fiquei meio curiosa. E se eu ler, claro, vou deixar aqui o comentário para vocês. E, fechando, passando a régua, para resumir toda essa história do Se Eu Ficar, se eu tivesse que dar uma nota pro livro,
uma nota de 1 a 5, 0 a 5, eu daria acho que uns 3,5. Então ele passou da média, ele é interessante, mas não foi aquela, sabe, aquela identificação, como por exemplo eu tive com A Culpa é das Estrelas, que eu daria facilmente de 4,5 para cima. Então é isso, pessoal. Muito curiosa para saber qual foi a experiência de leitura desse livro e também do filme de vocês. Vocês odiaram ao contrário de mim? Vocês amaram também ao contrário de mim? Deixa comentário, por favor. Dê o joinha, se inscreva, siga a gente em todas as redes sociais e é isso aí. Espero ver vocês em breve.